Prosseguindo na história da Igreja 2, estamos na lição 1, vamos agora ao item 10 do material didático, a perseguição e o cânon sagrado. Lembre-se que eu tenho contado para vocês que o alvo dos imperadores era destruir as escrituras. Se eles acreditavam que se eles acabassem com os ministros e com todas as escrituras, eles iriam dar fim ao cristianismo, acabaria o problema do Império Romano, porque os deuses voltariam a determinar a vitória do Império Romano. Para eles, todas essas derrotas era resultado dos deuses estarem aborrecidos com o Império, porque tinha alguns que viviam no Império sem reconhecer os deuses, ok? Então, como ocorria deles queimarem muitos escritos, então foi nesse período que a igreja, os pastores, quando viram que começaram a forçar a destruir os livros sagrados, foi nesse período, antes da organização da Igreja Católica, que os pastores se reuniram, tá, ok? E eles é considerado o período em que eles fecharam o cânon sagrado. A nossa Bíblia hoje, a Bíblia evangélica, não a Bíblia católica, a Bíblia evangélica hoje, ela é exatamente igual à Bíblia, ok? Que eles nesse período aqui vão definir como cânon sagrado, ok? O comentário diz: durante a perseguição e destruição de muitos pergaminhos, os cristãos que sobreviviam escondidos fizeram reuniões para definir o cânon sagrado do Novo Testamento. Bom, é normal vocês estudarem até esse tema em bibliologia, né? Então eu tirei uma citação aqui do livro que normalmente é estudado em bibliologia, A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos, em que ele diz: um dos fatores decisivos que levou os primeiros cristãos a aceitar como sagrados alguns livros adotados em comunidades cristãs particulares foi a perseguição de 303 a 303 da era cristã. Aos cristãos, desencadeada pelo imperador romano Diocleciano. Diocleciano expediu um edito ordenando que os cristãos entregassem seus livros sagrados às autoridades para serem queimados. Ele lançou a última perseguição extensiva a todo o império em 23 de fevereiro de 303. Os atos de hostilidade mais flagrantes contra os cristãos são bem conhecidos: detenções, prisões, confisco de bens e propriedades, tortura e a própria morte, caso os cristãos se recusassem a entregar seus livros sagrados, e também se recusassem a adorar os deuses. Os cristãos tinham que aceitar adorar os deuses, porque no entendimento do imperador, influenciado pelos sacerdotes, essa era a razão do império estar enfraquecendo. Está enfraquecendo desde o ano 89 da era cristã. O império estaria enfraquecendo por culpa dos cristãos. Então esse período foi importante. Depois a Igreja Católica começou a usar livros apócrifos, e por isso a Bíblia Católica tem 7 livros a mais e alguns trechos, né, também inseridos no livro de Daniel, em diversos livros. Então esse período aqui, antes da Igreja Católica, foi definido o cânon sagrado, e esse cânon sagrado aqui é exatamente igual ao cânon sagrado das Bíblias evangélicas.